Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os meus queridos irmãos que vão nesse dia maravilhoso aprender da palavra do Senhor Deus mais uma vez conosco. Amém? Nós temos hoje uma palavra muito especial para você. A palavra de hoje chama-se o sábio e o tolo. O sábio e o tolo. Meu querido irmão, é impressionante o número de pessoas cristãs que têm pouquíssima sabedoria ou que não têm sabedoria nenhuma. O que era para ser o contrário, né? Nós que temos a palavra de Deus, a grande luz que nos direciona dentro da sabedoria, nós que temos aí o livro de Provérbios que nos ensina tanta sabedoria, Eclesiastes, nós que éramos para ser tão sábios, está ali um número bem considerável de pessoas que não são sábias. E dentro de todas as igrejas sempre existe os dois grupos de cristãos. Existem os cristãos sábios e os cristãos que são tolos, como a Bíblia chama de tolo no livro de Provérbios, aqueles que agem sem sabedoria, sem instrução, sem entendimento. E foi pensando nisso que eu me preocupei em preparar uma mensagem no Espírito muito especial, para que todos possam ter a oportunidade de mudar a vida, para que todos os cristãos que ouvirem essa mensagem possam pôr a mão na consciência e entender que realmente eles têm falhado, eles têm fracassado e que eles precisam ter sabedoria. Essa é a grande verdade. Todos os nossos problemas, às vezes financeiros, conjugais e ministeriais, na verdade eles são oriundos de uma só causa. Eles são oriundos da falta de sabedoria para resolvermos. Isso quer dizer que você não tem um problema financeiro, você tem falta de sabedoria para resolver esse problema. Você não tem um problema conjugal, você tem falta de sabedoria para resolver esse problema. A falta de sabedoria é um grande oriundo dos nossos grandes problemas. Pode ter certeza disso, tá? E durante essa mensagem nós vamos usar bastante o livro de Provérbios. Eu convido você para que pegue a sua palavra aí, palavra de Deus aí, já deixe aberta no livro de Provérbios. Nós vamos usar muito o livro de Provérbios hoje, porque ele foi escrito com 31 capítulos, um capítulo para cada dia do ano. Aqueles meses que tem menos, você pode no final ler aqueles capítulos repetidos, os capítulos finais ali para arredondar o mês, mas em suma ele é um capítulo para cada dia do mês. O livro de Provérbios significa pequenas dicas de sabedoria, pequenas e rápidas dicas de sabedoria. Nós vamos ver algumas daqui das mais principais. E a finalidade dessa mensagem é que você entenda de uma vez por todas que a qualidade de vida cristã de quem é sábio é muito mais elevado do que daquele que é tolo. Então quero te fazer um convite para aprender a palavra do Senhor comigo hoje, pelo Espírito Santo de Deus, e aprender a ser sábio e ter a prática da sabedoria, para não ser uma pessoa tola, uma pessoa sem instrução. Deus está nesse dia te dando uma oportunidade de começar uma nova fase na sua vida, aonde você vai ser uma pessoa praticante da sabedoria, você vai se tornar uma pessoa de qualidade de vida cristã muito melhor. A Bíblia diz em Provérbios 1:20 que a sabedoria grita pelas praças, pelas ruas, né? O que a sabedoria grita? Ela grita para que alguém apanhe ela, para que alguém pegue ela, para que alguém usufrua dela. Meu irmão, hoje, com essa mensagem, a sabedoria estará gritando ao seu ouvido: me pegue, me use, faça parte de mim, use-me, tá? Então, vamos aprender juntos na palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo? Lembrando você que quanto mais sábio você for, mais semelhante a Cristo você será. Então vamos nos aperfeiçoar e nos deixar moldar pela palavra de Deus. Amém? Vem comigo para a palavra de Deus e vamos profundo aprender mais e mais do Senhor. Vamos pelo começo então, meu irmão. Olha só, como adquirirmos sabedoria? Existem duas formas diretas de adquirirmos sabedoria.
A primeira e a mais objetiva é através da meditação e da prática da palavra do Senhor Jesus. Essa é a forma que nós mais temos que usar, a melhor a ser usada é essa, através da meditação e da prática da palavra do Senhor. Veja que em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus e lhe será dado. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e lhe será dado, e não lhe será cobrado nada em troca. Então você analise comigo essa reflexão que você vai ouvir. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e lhe será dado. Também diz em Tiago, um pouco para frente, capítulo 3, verso 14, diz que a sabedoria, ela vem do alto. Veja só, vai acompanhando o raciocínio. E lá em Colossenses 2, verso 2 e 3, eu estou indo um pouquinho rápido, mas você vai poder depois dar um pause na mensagem e acompanhar na Bíblia. Colossenses 2, verso 2 e 3, nesses três títulos, Tiago 1, 5, Tiago 3, 14 e Colossenses 2, do 2 ao 3, o raciocínio é o seguinte: você tem que buscar a sabedoria que vem do alto. E o que vem do alto para nós? É a palavra de Deus. Jesus Cristo veio do alto e se tornou a palavra. Então, quando diz buscar a sabedoria, é buscar a palavra que veio do alto. Colossenses 2 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Isso quer dizer que quanto mais você buscar o conhecimento da palavra de Deus, mais sabedoria você vai ter, meu irmão. Então busca a palavra de Deus e mais sabedoria você vai ter. Agora é necessário, quando diz buscar o conhecimento do alto, buscar sabedoria, é necessário que você peça ao Espírito Santo que te revele a palavra de Deus, que te revele o conhecimento. Porque o que é a sabedoria em si? A sabedoria, ela é o conhecimento posto em prática. Mas para você pôr um conhecimento em prática, primeiro você vai ter que entender, meu irmão. Então, enquanto você não conseguir entender, como é que você vai conseguir colocar alguma coisa em prática? Entende o mistério de Deus? Então você precisa buscar o conhecimento. Você vai ler a Bíblia, Senhor, me revela a tua palavra. E à medida que o Senhor for revelando a palavra para você, aí você vai poder ter um bom conhecimento sobre isso, um bom entendimento. Deus vai revelando, você vai conhecendo, à medida que você vai lendo, você vai conhecendo. E no que você vai conhecendo, o Espírito Santo vai te trazendo entendimento. Depois você vai pôr em prática aquilo que você conheceu e entendeu. Você pondo em prática aquilo que você conheceu e entendeu, isso é a sabedoria. A sabedoria é a soma do entendimento que é posto em prática depois que você conheceu, entendeu, põe em prática. Isso é a sabedoria. Gostoso isso, né? Muito bom esse entendimento. Eu vibrei quando Deus me deu esse entendimento da palavra do Senhor. Tá? Então não leia a Bíblia de qualquer jeito. Quando for ler, Senhor, me revela. Porque, irmão, todo o tesouro da sabedoria está escrito em Cristo. E Cristo está revelado pela doce palavra dele. Agora, o que acontece com a pessoa que ela busca a sabedoria de Deus? O que vai acontecer com ela? Várias coisas. Entre elas eu quero citar aqui em Provérbios 8:12, que diz: Provérbios 8:18, perdão. Riquezas e honras habitam comigo. A palavra do Senhor. Eu quero que você leia o Provérbios 8:12 e o 8:18 também, tá? Os dois, o Provérbios 8:12 e o Provérbios 8:18. A palavra do Senhor diz assim, ó: riquezas e honras habitam comigo. Ó, meu irmão, que coisa tremenda, né? A sabedoria está dizendo: riquezas e honras habitam comigo. Isso quer dizer abertamente que se você não tem prosperado e não está sendo enriquecido, porque a palavra do Senhor diz que Ele multiplicaria tudo que tínhamos. Tudo que nós temos, o Senhor vai multiplicando. O nosso Deus é um Deus de automultiplicação. Se multiplicação não tem acontecido na sua vida, está lhe faltando sabedoria. E honras também. Se está faltando você ser honrado, porque à medida que você cresce diante de Deus, você cresce diante dos homens, isso é automático. Se você não tem sido honrado, então está lhe faltando sabedoria. Lembra que eu falei no comecinho que a gente não tem problema de finanças, não tem problema de saúde, ou melhor, não tem problemas conjugais, nós temos problemas de falta de sabedoria para resolver essas coisas. E essa é a grande verdade. Então a sabedoria, ela vai tornar você rico, a sabedoria vai tornar você honrado,
A Bíblia diz em Provérbios 9, no verso 1, ali tem uma revelação muito profunda. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Irmãos, ali está falando de uma casa edificada para a presença do Espírito Santo. Agora veja, 7 na Bíblia é o número da perfeição divina de Deus. Isso quer dizer que a sabedoria edificou a sua casa e trouxe a perfeição. É isso. Meu irmão, a sabedoria vai ter a tendência de te tornar uma pessoa aperfeiçoada. A sabedoria vai te aperfeiçoando. Mas como assim, pastor? Você pode me perguntar. Simples, a sabedoria vai te aperfeiçoar para você se tornar a imagem do Cristo Jesus. Mais e mais, quanto mais sábio você for, mais aperfeiçoado você será. Como eu disse aos irmãos, existem 2 formas de adquirirmos essa sabedoria. A primeira é pela palavra de Deus, eu já mostrei para vocês. E a segunda forma é o que está escrito em Provérbios 13, 20. Ande com o sábio e serás sábio. Lógico que isso depende unicamente de você, né? Geazi andou com Eliseu e demorou muito para ter a visão espiritual que Eliseu tinha. Timóteo andou com Paulo e demorou muito para ter a visão espiritual que Paulo tinha. Mas a contrapartida, Caleb absorveu coisas boas por andar com Moisés e muitos outros exemplos bons nós vemos por aí. Então, depende unicamente de você. Mas olha, não perca tempo de ficar se envolvendo com pessoas tolas que não têm sabedoria nenhuma. Se envolva com pessoas que têm a sabedoria de Deus. Pessoas que te fazem bem, que te põem para cima, que te animam. Pessoas que têm a visão de Deus para você. Tá certo? Então, agora nós vamos ver algumas dicas de sabedoria. Nós já vimos aqui os benefícios que a sabedoria nos dá. Nós já vimos aqui, são muitos, né? A gente viu só alguns. Nós vimos aqui como adquirir essa sabedoria. Agora vamos entrar mais profundo na palavra? Vamos ver algumas dicas de sabedoria que vai dar mais prazer, mais equilíbrio, mais sucesso e mais qualidade espiritual à sua vida. Vamos analisar então? Vamos continuar firme? Vamos lá. Vamos começar então as nossas dicas e comparações de um sábio em relação ao tolo. A Bíblia diz em Provérbios 14, verso 15, que o sábio, o tolo, o simples, tem versão que fala tolo, outro fala simples, ele dá ouvido a toda palavra que se fala, mas o sábio sonda os passos, ou seja, ele não acredita imediatamente no que está se falando. Anexo a ele, Eclesiastes 7:21 diz: não dê crédito a toda palavra que você ouve, para que não veja o seu servo a te amaldiçoar. Meu irmão, o tolo, ele tem o hábito de acreditar em tudo que falam para ele. Tudo que trazem para ele, ele tem uma tendência a acreditar. E isso é muito negativo. Não tem nada de cristão nisso, não tem nada de sábio. Meu irmão, o ideal é o seguinte: trouxer alguma conversa para você, faz algumas perguntas para a pessoa que está trazendo a conversa. De repente ela está trazendo uma conversa que fofocaram sobre você, que falaram alguma coisa, enfim, trouxeram algum assunto estranho para você. Faz a seguinte pergunta: primeiro, você viu isso? Você estava presente? Ou alguém viu, ouviu e te contou? Você foi testemunha ocular ou alguém te contou? Porque na verdade, irmão, nós já temos que ser maduros o suficiente para lembrar que existe o telefone sem fio nessas conversas que fulano viu, Beltrano viu e contou para ciclano, e ciclano contou para outrano, e por aí vai afora, não é verdade? Nós temos que ter maturidade, não podemos ser como meninos acreditando em tudo que se fala. Não, você viu, mas você viu como? Realmente, será que era isso mesmo? A palavra do Senhor também diz: cuidado para não se precipitar com aquilo que você viu, para não comentar aquilo que você viu, que de repente você está comentando alguma coisa que é precipitada. Depois que você fizer essas perguntas, você viu, você ouviu, você pode fazer outras perguntas também para te ajudar a solucionar, para ver se você deve dar crédito a essa conversa ou não. Você chega e faz as seguintes perguntas: olha, quem te falou? Talvez ela te diga assim: não, eu não vi não, mas me contaram. Aí você faz as perguntas: quem te falou? Como falou? Quando falou?
por que falou. Tudo isso é importante, porque aí você vai trilhar um relatório aonde você vai analisar se você vai dar crédito ao que a pessoa falou ou não. Eu me lembro uma vez que uma obreira minha chegou para mim, fez toda uma cena, toda uma cautela para ter uma conversa comigo, e veio falar de um obreiro, que era um bom obreiro que eu tinha na época, um rapaz exemplar. E ela começou a falar mal daquele obreiro. Falou um monte de coisas denigrindo a imagem daquele obreiro. Então eu fiz uma pergunta para ela, pergunta básica: quem te falou isso? E ela me deu o nome da pessoa que tinha falado. Quando ela me deu o nome da pessoa, eu ri e falei para ela: você caiu de gaiteiro nessa história, porque essa moça é a maior fofoqueira e mentirosa aqui da igreja. Eu, como pastor, não vou sair por aí falando: ó, fulano, cuida, essa aqui é mentirosa, essa aqui é fofoqueira, que isso não pega bem. Então a gente não divulga, né? Mas essa moça é fofoqueira, contendeira, e não vou acreditar, e vamos parar por aqui. E aquela obreira ficou envergonhada de ter trazido uma conversa de uma pessoa que ela não sabia que era contendeira e fofoqueira. Tá vendo, irmãos, como vai te ajudar se você fizer primeiro essas perguntinhas? Olha, irmãos, aprenda uma coisa: se alguém vai até a tua casa e leva uma fofoca, ela também vai levar de você para outra pessoa. Não pense que uma pessoa que fica trazendo fofoquinha, conversinha para sua vida são pessoas que querem o seu bem, que não querem não. Sabe quem é que quer o seu bem? São as pessoas que são sábias e que não gostam de conversas, não gostam de trazer e não gostam de levar. Essas sim são as pessoas que gostam de você. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:11, ele diz, 1 Tessalonicenses 4:11: procurais viver quietos, cada um cuide daquilo que é propriamente seu. Em outras palavras, ele estava dizendo: cuida da sua vida. Ele escreveu algo similar a Timóteo, em 2 Timóteo 5:13, e ele disse assim em Timóteo 5:13, né? Em 2 Timóteo 5:13, ele falou assim, olha só que interessante as palavras do apóstolo Paulo. Ele falou que as mulheres não andem para lá e para cá, paloreiras, falando daquilo que não convém. Ou seja, que não ande para lá e para cá com fofoquinha. Meu irmão, se tem alguém que gosta de mexerico e vive se aproximando de você, a Bíblia diz em Provérbios 20, muito cuidado com o mexeriqueiro. Muito cuidado, aparta-te do mexeriqueiro. O verdadeiro amigo e verdadeiro cristão é aquele que não gosta de levar conversa, não gosta de levar fofoca. Ele gosta de cuidar e ajudar você sem trazer essas conversas. Então faz essas perguntas, vai te ajudar demais. Não seja tolo, não fica pondo o seu coração em toda palavra que ouve. Chegou alguém para você: fulano não gosta de você, eu ouvi falar que fulano não gosta de você. Sabe o que você faz? Você já sabe. Não gosta de mim? Poxa, mas eu gosto tanto de fulano. Mesmo que você não goste, você está trazendo uma profecia de que futuramente você pode gostar. E a pessoa que trouxe aquela conversa para você, tudo que ela queria é que você falasse mal da outra pessoa para ela poder levar de volta. Então quando você disse: mas eu gosto dessa pessoa, e você encurta a conversa, a pessoa fica sem saber o que falar. Tenha sabedoria, meu irmão. Analise as coisas que te trazem. Quando você vai desenvolvendo essas perguntas que eu falei para você, do quem falou, por que falou, por exemplo, quando a pessoa fala, você pergunta por que ela falou, ela falou porque estava nervosa. Poxa, então você pode desprezar essa palavra. Às vezes ela falou no momento de nervosismo, depois ela vai pensar direito, vai rever, vai tirar aquelas palavras, então não releve quando que a pessoa falou. Tem gente que fica preocupada, eu já vi muito isso. Alguém traz uma conversa: olha, fulano falou que não gosta de você. Não, mas quando que ela disse isso? Faz 1 ano que ela falou isso daí. E depois de 1 ano, muitas águas passou embaixo dessa ponte, você já é amigo até da pessoa, e se você não fosse fazer esse tipo de pergunta, você seria preso a ela e ficaria chateado com a outra pessoa. Então, de hoje em diante, faz essas perguntas à pessoa, no nome de Jesus Cristo. Nós vimos a respeito de como você tem que proceder quando te trouxerem alguma conversa. Agora veja como você tem que proceder ao levar alguma conversa, ou quando você tem que levar ou conversar alguma coisa com alguém, um assunto que não diz diretamente
em respeito a você e ela, mas alguma coisa que trouxeram, ou às vezes até mesmo entre você e ela. Antes de levar alguma conversa para alguém, ou puxar alguma conversa com alguém, você tem que lembrar que Tiago 1,19 diz: todo homem seja prestes a ouvir, tardio a falar. E a Bíblia diz também, em Provérbios 15:28, que o justo medita no que há de responder. Algumas versões falam justo, outras falam sábio, né? Que ali o sinônimo de justo é sinônimo de sábio. Agora, queridos, antes de você conversar alguma coisa com alguém, você tem que fazer as seguintes perguntas para si mesmo. Eu preciso mesmo falar isso? Se eu falar, vai gerar fofoca? Se eu falar, será que não vai gerar contenda? Será que eu não vou maltratar essa pessoa? Será que eu não vou deixar ela irada? Ela não vai ficar chateada com a situação? Faz essa pergunta para você mesmo. Às vezes você ouviu alguém comentar que não gosta de uma determinada pessoa. Por exemplo, vamos usar um nome fictício, Joãozinho. Você ouviu alguém falar que não gosta do Joãozinho. E aí você está conversando com o Joãozinho e vem de você uma vontade de falar para o Joãozinho aquilo que alguém comentou dele. Mas aí você pensa assim: vai adiantar alguma coisa se eu comentar? Será que se eu comentar para o Joãozinho não vai gerar fofoca? E depois ele vai pôr meu nome por aí e vai me dar problemas? Pensa nisso, meu irmão. Não marca bobeira, não. Para que você vai levar uma fofoca para o Joãozinho? Para que isso? É desnecessário. O que você vai ganhar de levar uma fofoca para o Joãozinho? Eu me lembro de uma situação de um pastor amigo meu, que quando ele se casou, a mãe dele não gostava muito da mulher dele. A esposa dele não tinha nada contra a sogra não, mas a sogra tinha contra a esposa. E o que acontece? Ela falava mal, ela vinha e falava mal para o filho, o pastor, da sua esposa. O pastor nunca falou para a mulher dele o que sua mãe falava dela. Então o que acontece? Quando a esposa dele encontrava com a sogra, ela tratava a sogra com muito carinho, muito respeito. Já a sogra tratava com falsidade, porque por trás ela falava mal, mas na frente ela tratava por falsidade. E ali o pastor via que infelizmente a sua mãe estava sendo uma mulher muito falsa e a sua esposa estava sendo uma mulher mais sincera. Mas sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, uns 3 anos, aquela mulher, a sogra, começou a ver a nora com outros olhos e começou a falar bem da nora, e depois passou a ter a nora como uma grande filha. E o que acontece? A nora nunca soube, dentro do tempo errado, de que a sogra não gostava dela. Chegou o momento que lá na frente foi aberto o jogo a ela, e ela ficou sabendo que a sogra dela não gostava dela. Mas aí já não fazia nenhuma diferença. Por quê? Porque não foi falado na época errada. Foi falada no momento certo, quando agora a sogra estava arrependida de ter tido aqueles tipos de conversa e pronunciamento a respeito da sua nora. Faz essas perguntas, meu irmão. Seja um homem sábio. O tolo, ele chega, ele ouve uma conversa no lugar e já sai correndo para falar para outro. E tem gente que é tão tolo que fica jogando irmão de igreja contra irmão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, no verso 16 em diante, que o Senhor detesta 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. E aí ele fala 6 coisas que o Senhor detesta: pés que correm para fazer o que é mal, mão que derrama sangue inocente, olhos altivos, tal. E a 7ª é irmão que semeia contenda entre irmãos. Não seja um semeador de contenda, irmão. Pense bem o que você vai falar para a pessoa. Às vezes, você quer trazer alguma conversa que alguém um dia pode ter comentado, sabe? Isso vai fazer muito mal. Não há necessidade. No nosso ministério, por exemplo, os meus obreiros, os meus amigos obreiros, eu tenho obreiros que são muito meus amigos, e eu ensinei eles desde o comecinho o seguinte: olha, não me tragam nada que vai me entristecer, que vai me chatear, que vai me irritar, a não ser que haja uma extrema necessidade de eu saber. E até hoje, às vezes eu vou conversar com alguém, às vezes com a minha esposa mesmo, e ela vai me contar alguma conversa, alguma história, né? Alguma coisa que ela viu ou contaram, e eu paro ela e falo assim: querida, pensa bem, eu preciso saber disso? Tem certeza que eu tenho que saber disso?
É necessário que você vai me falar, é necessário? Sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo que nós ouvimos vai declarar o que nós vamos sentir. E o que nós vamos sentir declara como nós vamos agir. Vou repetir. O que você ouve declara o que você sente. O que você sente declara o que você vai fazer. Então, se você não ficar ouvindo críticas, maldades, fofocas, calúnias, mentiras a seu respeito, você não vai guardar nenhum sentimento ruim contra ninguém. Não guardando nada ruim contra ninguém, você não vai agir ruim contra as pessoas. Eu, fielmente, com sinceridade, eu prefiro tratar bem uma pessoa e sem saber que ela, pelas costas, fala mal de mim e nunca ninguém me falou, eu prefiro continuar tratando bem essa pessoa com amor e carinho do que descobrir que ela é uma pessoa que fala mal de mim pelas costas e eu vou criar aversão a ela e perder a chance de até mesmo conseguir fazer o bem para ela, porque eu estou com reservas contra ela porque ela fala mal de mim. E se você, meu irmão, tem sido tolo e gosta de conversinha, gosta de falar pelos cotovelos e criar problemas para as pessoas, vou te dar um conselho. Faz o seguinte: para de levar conversa para as pessoas. Começa a pensar, eu não preciso falar isso, não vai gerar contenda, não vai gerar fofoca, não vou gerar mentira, não vou gerar nada. Abre exceção unicamente quando você tiver umas provas concretas e houver uma grande necessidade de você fazer isso. Se não, fica quieto, você vai ganhar mais. Outra coisa que você tem que analisar também é: olha, eu já fiz uma análise, pastor, eu preciso contar, porque não é fofoca, não é mentira, não é para contenda, não é para nada, mas se a pessoa não souber do que eu estou contando, ela vai cair numa furada. Não souber do que eu vou contar, ela vai cair numa furada, ela vai ter problemas seríssimos. Ah, meu irmão, aí se for desse tipo, aí você vai fazer outras perguntas para você mesmo. Por exemplo, quando vai ser o momento exato para me falar? Por que eu tenho que falar? Eu tenho que falar porque ela vai ser traída de uma forma muito grande se eu não falar. Agora, quando eu vou falar? Qual é o momento exato? Como que eu vou falar? Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso são bases do diálogo. Quando falar, como, onde, quanto falar. Tudo isso tem que ser analisado. Então tenha sabedoria. Eu preciso falar, pastor, porque senão aquela pessoa vai ser gravemente traída. Tá bom, você precisa falar? É uma coisa séria? Não é fofoca, não é contenda sua? Tem que tomar cuidado, hein? Porque crente tem muito aquela conversinha, principalmente crente, né? Olha, eu vou te contar, mas é só para você estar orando. E na verdade, irmão, isso é conversa fiada, não é só para a pessoa estar orando, não. Ela fala assim: olha, eu vou contar porque a pessoa está com vontade de passar o assunto para frente. Você entendeu? Esse negócio aí, a gente é maduro o suficiente, a gente sabe que isso aí é conversa. A pessoa, quando vem com a conversa de olha, eu vou contar só para você estar orando, isso aí é porque ela está doida, a língua está coçando e ela quer fofocar mesmo. Mas faz essas análises, viu? Quando, como, porquê, onde falar. Espera o momento certo. Se é muito urgente, crie o momento certo. Aí sim você fale. Quero lembrar você uma coisa que talvez você tenha que ser lembrado sempre. Meu irmão, como eu já disse no começo, olha, quem vem trazer conversa para você, pode saber que leva a conversa para o outro também. E dobre a sua atenção. Muito cuidado com as coisas que você fala. Muito cuidado mesmo. Seja sigiloso. Tenha o Espírito Santo como seu grande companheiro confidente. Em Provérbios 18:17, a palavra do Senhor diz que aquele que levanta um pleito parece certo, até que vem outro e examina. Meu irmão, outra versão diz que aquele que começa uma conversa parece certo, até que vem outro e começa a questionar. A própria justiça brasileira diz o seguinte: até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. A própria justiça humana diz isso. Meu irmão, toda vez que você tiver que julgar um caso, talvez você é chefe de família, tem que julgar algum caso entre os seus filhos, se é pastor e tem que julgar um caso entre seus membros, ou você é amigo e tem que ver alguma questão com seus amigos que estão intrigando e tal, é necessário que você veja o seguinte: faz essa grande análise, faz essa análise. Nunca procure isso, é difícil, mas se você se esforçar você consegue.
nunca acredite na primeira versão que te contam. Por mais forte que seja, nunca tome nenhuma decisão, nunca levante nenhum juízo em cima disso. Você precisa ter o hábito de aprender a ouvir a outra versão. Ouvir a outra versão. Olha, irmão, de todas as dicas que eu preparei aqui pelo Espírito Santo para passar para vocês, dicas de sabedoria, essa é uma das mais delicadas. Por quê? Porque essa é uma das mais complexas e mais difíceis de ser seguida. As outras até que não, viu? A outra, se pôr em exercício, consegue êxito facilmente. Essa é mais difícil, porque nós temos dentro de nós um senso de justiça muito humano. Muito humano. Basta você ver que a gente vê uma pessoa fazendo atrocidades na televisão, a gente já esquece que é cristão e fala, tem que matar um cara desse. O cara que estupra uma criança tem que matar. Né? Isso se dá ao senso de justiça que está dentro de nós, que é um senso de justiça errado, que a Bíblia diz em Isaías 64:6, que a nossa justiça não passa de trapos da imundícia. A única justiça correta e verdadeira é a de Deus. Mas, pois bem, nós temos esse hábito ruim de levantar justiças às pessoas e, olha, isso é errado, a pessoa não devia ter feito isso. E muitas das vezes nós quebramos a cara. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos só uma versão. E quando nós vamos ouvir a outra versão, às vezes a segunda versão vai confrontar e vai esclarecer totalmente a primeira. Deus é tão sábio, irmãos, que Ele já deixou isso escrito há mais de 3.000 anos atrás, aqui em Provérbios 18:17, dizendo para não acreditarmos sem antes levantarmos questionamento e ouvirmos a segunda versão. Os cristãos hoje têm sofrido muito com aquela questão de internet, né? Assiste qualquer coisa na internet, alguém pega um e-mail não sei do que, não sei da onde, lança para a pessoa e a pessoa passa a acreditar naqueles e-mails. Eu vou fazer minhas as palavras de Silas Malafaia. Ele disse algo interessante. Veio da internet criticando algum irmão, criticando algum líder, falando mal de algum do povo de Deus. Primeira coisa, questione. Segunda coisa, duvide. Meu irmão, não acredite instantaneamente em tudo que você vê na internet. Levante um pleito, levante um segundo pleito, vai analisar, veja outras questões. Acontecerá na nossa vida também algo muito comum. Às vezes você vai ser chamado para ajudar a resolucionar um determinado problema. De um lado, uma pessoa contra uma versão, uma segunda pessoa contra outra versão. E as duas conflitam-se e nenhuma bate com a outra. O que você tem que fazer? Uma jura, bate o pé e diz que ela está certa. A outra diz que a versão do jeito dela está certa. Sabe qual é o melhor procedimento para você agir com sabedoria? É você falar, bom, vamos resolver por aqui, vamos aquietar isso aqui e vamos estar orando para que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, revele toda a verdade. Isso é o mais sábio a fazer, irmão. O tolo não. O tolo, quando ele se dá em uma situação conflitante, por exemplo, estamos falando em termos cristãos, né? Às vezes o pastor, ele é chamado para solucionar uma questão. Um irmão do louvor está se desentendendo com outro irmão do louvor. Ele ouve as duas versões. E ele não sabe com quem está a verdade. E o que ele faz? Ele ali resolve chutar, resolve imaginar que um dos levitas, um dos determinado obreiro está certo. E ele vai na onda daquele obreiro. Mas o Espírito da verdade não revelou nada a ele. E lá na frente ele descobre que ele apoiou a mentira e apoiou o errado. Isso não é bom. O que nós temos que fazer é, na dúvida, você não está conseguindo ter a certeza de quem está certo? Nós vamos orar. E o Espírito da verdade mostrará para você quem está com a verdade. Lembra? A Bíblia diz que, em João 14, que quando o Espírito Santo viesse, ele ia conduzir o homem dentro de toda a verdade. O Espírito Santo nos revela, irmão, quem está com a verdade ou não. E quero lembrar você que Mateus 5,9 diz: bem-aventurado os apaziguadores, pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós somos pacificadores, nós não somos fermentadores. Então, quando você estiver no meio de uma solução que você tem que trazer, no meio de um problema, e você tiver que trazer uma solução, e você
ainda não sabe quem está com a verdade, você pede, vamos fazer uma oração, vamos acalmar tudo e vamos estar orando para que o Espírito da verdade revele quem está com a verdade. Em Provérbios 19:2, a palavra diz que o justo, ou também o sábio, sinônimos, ele não procede sem refletir. O sábio não procede sem antes refletir. Primeiro, meu irmão, você tem que refletir sobre todo o contexto e toda a situação, para depois então, depois que você ouvir as duas versões, você refletir sobre elas, aí você pode levantar uma decisão. Senão, você deve orar: Espírito da verdade, me conduz, como eu tenho que fazer isso? Não seja tolo, hein? Não vá tomando partido imediato de nenhuma das direções. Primeiro, se não tem certeza, peça para que o Espírito da verdade te conduza em toda a verdade. E lembre-se, evite dar respostas ou soluções ou apresentar o lado que você está. Não faça isso debaixo de pressão. Não faça isso debaixo de nenhuma pressão psicológica, porque isso só trará mais problemas. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou e fez um comentário da nossa líder de mocidade. Comentário muito difícil, maldoso e forte. Quando eu chamei a minha líder para conversar, ela deu a versão dela, mas a versão dela não foi convincente. Eu percebi que realmente o que a primeira pessoa havia falado estava certo. A minha líder estava tendo um desvio de conduta moral. O que eu fiz? Eu fiquei muito irritado ao ver o comportamento da minha líder de mocidade e falei para ela: olha, agora eu estou muito nervoso para te trazer alguma palavra ou alguma punição. Amanhã você vem, amanhã eu estou mais calmo e amanhã nós conversaremos. O que aconteceu? Ela veio no outro dia. Eu fui dormir com a cabeça quente, lógico, mas no outro dia, pela manhã, o Espírito Santo já me deu a direção do que eu deveria fazer com aquela líder. Quando ela chegou para conversarmos, eu tomei a decisão, agora com a cabeça fresca e da forma correta que tinha que ser tomada. Isso é agir na sabedoria. Em Provérbios 26, verso 20, diz que assim como a fogueira sem lenha o fogo se apaga, a contenda sem o contendeiro se apaga. Meu irmão, ali é um ensino fantástico. Ali é um estímulo, um incentivo para que a gente seja apaziguador e não contendeiro. O tolo é aquele, meu irmão, que ele chega e quando ele vê uma contenda no meio dos irmãos, no meio de uma família, no meio de amigos, ele já age com partidarismo, ele já escolhe um lado para ele apoiar. Ele nem sabe direito o que está acontecendo, ele só sabe que ele vai apoiar um lado. Isso é muita tolice. O sábio, meu irmão, ele é aquele que está firmado em Mateus 5,9. Ele é pacificador. Nós somos apaziguadores, nós não somos fermentadores. Nós não somos do tipo que vai lá e põe fermento para as coisas piorar. Nós somos da turma do deixa para lá, vamos conversar, vamos se acertar. Meu irmão, quando você for deparado com a situação que as pessoas estão se desentendendo, estão brigando, estão conflitando, você para, dá uma analisada, procura ajudar. Se você vê que as pessoas estão irredutíveis, você continua, dá uma insistida para a turma deixar daquilo. E quando você vê que uma pessoa está errada e não quer assumir o erro, e você não tem outra escolha a não ser apaziguar, apazigue, vai apaziguando. Quem vai ganhar com isso é você, é o reino de Deus. Meu irmão, eu tenho muita pena de pessoas contendeiras, muita pena de pessoas que ficam só armando confusões, porque essas pessoas vão pagar muito caro, porque como eu já disse, Provérbios 6, 16 em diante, o Senhor abomina quem joga irmão contra irmão. De hoje em diante, comece a apaziguar situações. Tem algum irmão brigando no louvor, os irmãos do louvor estão se desentendendo, chega lá e apazigua. Quando você estiver apaziguando, esteja orando: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a solucionar isso. Tem alguns irmãos de igreja brigando, chega lá e apazigua.
Tem uns tolos, irmão, que às vezes alguém se levanta contra o líder, em vez dele ir apaziguar, ele chega, escolhe o lado e pior, escolhe o lado errado, né? Vai e fica do lado dos irmãos. Porque, irmão, em grande maioria, tá? Os líderes estão com a razão. É difícil às vezes quando o líder não está com a razão. Em grande maioria o líder está com a razão, até mesmo por ele ser um líder. Só da pessoa estar se voltando contra o líder, ela já perde a razão dela. Mesmo que ela tivesse razão, se ela se voltou contra o líder, ela já perde a razão dela. Então tem pessoas que são fermentadoras, contendeiras, e escolhem o lado errado, vai ficar do lado dos irmãos em vez de ficar do lado do líder. Irmão, se você não quer ficar nem do lado do líder, nem do lado dos irmãos, então apazigua tudo de um jeito, vamos deixar para lá, esquece isso. Agora, se uma hora você tiver que escolher um lado, fique do lado do líder. Por quê? Porque mesmo que o outro grupo estivesse errado, se ele se voltar contra o líder, ele já perde, mesmo que o pastor esteja errado. Se a pessoa se voltar contra o líder, por ela se voltar contra o líder, ela já perde a razão dela. Ela já começa, entra mais ou menos uma coisa do tipo assim, ó: não se resolve um erro com outro erro. Um pecado não se resolve com outro pecado. Essa é a grande verdade. Em Eclesiastes 8:5, a palavra do Senhor diz que, na parte B, o sábio discerne o tempo e o modo de agir. Quando houver necessidade de você ir conversar com alguém e ter uma conversa com uma pessoa, e a conversa for conflitante, difícil, for complexa, de repente você vai ter que suspender alguém, você vai ter que cortar alguma amizade, cortar algum relacionamento, ou pedir esclarecimento de algumas coisas muito sérias. Eu vou te dar um conselho, que é o conselho que a palavra do Senhor está te dando. O sábio discerne o tempo e o modo de agir. Sabe, irmão, quando se tem uma conversa a dois, sempre se tem a tendência de que alguém saia dali e comece a falar aquilo que não foi tratado na conversa. Literalmente para prejudicar as pessoas, criar uma outra ideia, criar uma outra visão. Infelizmente é assim, irmãos. Bom fosse se não seria, mas é assim. Então, para você não correr esse risco, vai tratar algum assunto complexo, difícil, complicado, leva uma ou duas testemunhas para fazer parte com você. Uma ou duas testemunhas. O que essas testemunhas vão fazer? Você vai chegar e vai deixar claro: olha, essas pessoas estão aqui, tem que ser pessoas idôneas, tá? Pessoas sérias e pessoas neutras. Pessoas que não gostam de ficar favorecendo ninguém, mas pessoas que são apaziguadoras. Essas duas testemunhas, o ideal é que seja duas, mas se não puder, uma só tá bom. Essas duas pessoas vão estar aqui, elas vão participar apenas da nossa conversa, apenas assistindo. Elas não vão falar nada, nós não vamos perguntar nada a elas. Elas vão apenas ouvir a nossa conversa para serem testemunhas fiéis do que está acontecendo, tá bom? Do que nós vamos conversar. E o que vai acontecer? Você fazendo assim, você inibe a pessoa, que às vezes até tem um caráter ruim, de que ela converse alguma coisa pelo cotovelo, que converse fiado. Aí depois, quando houver qualquer conversinha lá fora, você vai poder chegar e dizer assim: olha, eu tenho duas testemunhas que participaram da conversa. Pergunta para elas e você vai ver se isso foi falado ou não. É isso que o sábio discerne o modo de agir. É isso. Você vai discernir a forma correta de agir com pessoas desse tipo. Você vai ter um entendimento, você vai se proteger para que a pessoa não saia falando dali nada que não foi falado. Eu me lembro uma vez que ainda não tinha essa experiência, né, ainda não tinha essa sabedoria. Eu fui conversar com um pastor que estava me ajudando na obra e a gente estava tendo algumas divergências de entendimentos bíblicos. Eu pregava uma coisa, ele pregava a outra. Eu fui falar com ele que era para ele me ajudar na obra, que eu gostava dele, mas que ele tinha que começar a ter uma visão mais parecida com a minha, que ele estava muito diferente. Por exemplo, eu queria estar lutando para pôr uma bateria na igreja, e ele diz que bateria era do diabo, que fazia muito barulho e tal. Pois bem,
E ele veio dar uma de dodóizinho, uma de coitadinho, de eu não sou ninguém, o senhor está me judiando, está me desprezando. E veio falar assim que, olha, desse jeito eu vou sair da igreja. Então eu disse para ele, olha meu irmão, eu não quero que você saia. Mas se você sair, Deus vai colocar dois melhor do que você. O que aconteceu? Ele, então tá bom, o senhor está me tocando, tudo bem, mas em momento nenhum eu pedi para ele sair. Muito pelo contrário, eu estava pedindo para que ele ficasse. Irmãos, ele era um pastor meio carismático, muita gente gostava dele. Ele saiu na casa dos mais fracos, dizendo que eu tinha tocado ele da igreja e que ele ia sair. E insinuou lágrimas, e dorzinha, e dodóizinho. Me causou um problema grande. Porque as igrejas, irmão, todas elas têm os crentes espirituais e os crentes meninos, carnais, os crentes fracos. Toda igreja tem. E é interessante, mas os fracos procuram os fracos. Sabe? Os doentes procuram os doentes. É impressionante. E ele foi na casa dos mais fracos, que eram pessoas fracas, mas muito queridas, pessoas que eu amava demais e amo, né? Olha, irmão, deu um trabalho para contornar a situação. Tudo isso porque eu não peguei nenhuma testemunha da conversa que estávamos tendo. É delicado, né? Por isso que já lá no Antigo Testamento a palavra do Senhor dizia que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo seria consolidado. E por isso se repete isso em 2 Coríntios, né? No capítulo 13, quando Paulo diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo seria consolidado naquele assunto que ele ia para resolver com os coríntios. É delicado, viu, irmão? Agora, se você fizer certinho e arrumar testemunha, você se protege e você não vai ter esse problema que eu tive. Mas isso foi muitos anos atrás. Hoje a história é bem diferente. Hoje, graças a Deus, depois de muitos anos, faz muitos anos que eu nunca mais tive nenhum problema dessa natureza. Por quê? Porque hoje é diferente, irmãos. Já faz muito tempo que, para tratar assunto delicado, assunto complexo, assunto dessa natureza, eu sempre levo testemunhas e assim a coisa fica muito bem mesmo. Olha, às vezes nós vamos deparar com pessoas que umas querem contender, outras querem apaziguar. Então, um texto bom para você ler é ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 18 e 19, que diz que Paulo estava sendo avisado por alguns coríntios, que quando os coríntios se reuniam, estava havendo divisão, desavença entre eles. Mas importava que fosse assim para que os verdadeiros crentes se aparecessem no meio deles. Quando você deparar com situações onde está conflitante, um está implicando, querendo brigar com o outro, e um quer apaziguar e tal, leia esse texto, 1 Coríntios 11, do 18 ao 19, e deixa claro que vai ser orado, vai ser resolvido ali, vai acabar aquele problema, e quem dali sair falando ou tocando no assunto é aquele que não tem sabedoria, é o tolo que quer a confusão. Porque o sábio, irmão, ele, depois que ele aprende, ele entende, ele quer apaziguação a todo custo. Tem até um ditado que diz que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas quando eu entrar eu dou uma boiada para não sair, né? Com cristão é diferente, meu irmão. Você dá um boi para não entrar, e se te enfiarem dentro de uma briga, você dá uma boiada para sair. Na verdade é essa. O cristão, ele não quer contenda, ele não quer briga de jeito nenhum. Ele quer apaziguação e quer viver em paz com os irmãos. Essa é a grande verdade. Então o que você tem que fazer é o seguinte: vamos fazer dessa forma, ó. O sábio vai agir assim. Resolveu ali, teve aquele momento difícil, aquele momento de discussão, às vezes até foi necessário falar um pouco mais duro com o outro e tal, mas solucionou ali, acabou, o assunto morreu ali. Ninguém tem que sair dali tratando com outros lá fora. Isso é sabedoria. O tolo, ele pega um assunto que às vezes foi resolvido ali numa reunião, numa conversa, ou familiar, ou entre amigos, ou em 2, 3 pessoas, ou na igreja, e em vez dele pegar e esquecer porque já foi tratado, foi resolvido, ele sai comentando. Isso é tolice, irmãos. Isso não tem nada de sabedoria. Quero despertar a sua atenção para que você veja que tudo que você está aprendendo é simples, não tem segredo, né? Tirando uma ali que eu dei um detalhezinho que é meio difícil de conseguirmos um êxito nela, que eu falei um pouco atrás. Todas as demais são coisas mais simples, que vai da sua boa vontade em resolver.
dicas simples de sabedoria, que a gente vê isso não só no livro de Provérbios, mas em Eclesiastes, né? Provérbios e Eclesiastes, mas em muitos outros livros também. Outras dicas simples aí para te auxiliar é o seguinte: meu irmão, nós temos que aprender a não nos chatearmos por qualquer coisa. Não temos que ser crente dodói. O crente tolo, ele se chateia por qualquer coisa que se fala, ele fica dodói, ele já quer ficar inimigo da pessoa, já não fala mais com a pessoa. Sabe, eu tenho conseguido tratar isso no nosso ministério e tenho tido uma prova de que isso é possível. Tirando um ou outro ali na nossa igreja que é meio rebelde, é difícil mesmo de trabalhar, mas a grande maioria entende o seguinte: falei duro com alguém como pastor, chamei a atenção de alguém, puxei a orelha de alguém, é naquele momento de irritação, passou aquilo lá, continuamos amigos normalmente, continuamos pastor e ovelhas e acabou. No meio dos irmãos a mesma coisa, um irmão descontentou com o outro, passou aquele momento, continua tudo normal, são amigos, são irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que aprender, meu irmão, a engolir certas coisas calado. Tem coisas que você tem que falar, tem coisas que você tem que calar, você tem que ouvir. Sabe, o tolo, ele não aguenta ouvir críticas. O sábio, ele ouve críticas porque ele sabe que através daquelas críticas pode ter alguma coisa boa, pode ter alguma coisa ali que vai servir para ele. Porque Deus, irmão, o Espírito Santo, ele usa as pessoas para nos aperfeiçoar, ele usa as pessoas para nos moldar. Então às vezes você está ali impactado, preocupado com alguma coisa que a pessoa te falou, irritado, e se você for tolo e não refletir, parar para refletir no que você ouviu, você vai impedir de ser melhorado, de ser aperfeiçoado, de ser moldado. Porque uma das formas que o Espírito Santo usa para nos moldar, nos aperfeiçoar e nos melhorar é usando as pessoas para nos conflitar, para nos confrontar mesmo. Eu me lembro uma vez que uma levita chegou para mim, isso já faz muitos anos mesmo, bem no começo do meu ministério, e ela disse que estava me achando meio orgulhoso. E ela falou algumas coisas para mim que dariam a suposta visão de que eu estaria realmente sendo orgulhoso. Só que na verdade eu não estava sendo orgulhoso, ela que achava que eu estava sendo, porque ela achava que eu tratava ela diferente do que eu tratava os outros. Só que no que eu fui refletir sobre o que ela falou, eu falei para ela depois da conversa, falei, tudo bem, eu vou dar uma pensada e vou ver se realmente eu estou sendo orgulhoso. Se eu ando orgulhoso, eu vou me redimir e vou consertar. Só que quando eu fui ver, eu percebi que eu não estava sendo orgulhoso em nada. Contudo, o que eu fiz? Eu dobrei a minha atenção para que eu não agisse de uma forma orgulhosa. Entendeu o mistério que eu estou te falando? Eu não estava orgulhoso, mas Deus usou aquela situação justamente para me dobrar minhas atenções para que eu não me tornasse orgulhoso. Esse é o sábio. Lembra que a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 21? Ouça tudo e retenha aquilo que for bom. Irmão, quando você não tem condições de frear uma pessoa, que eu falei lá atrás nessa mensagem, que você tem que processar o que você vai ouvir, né? Processa o que você vai ouvir. Então o que acontece? Se você não tem condições de processar, tipo assim, pedir que a pessoa fale aquilo que você não está muito interessado em ouvir, porque você sabe que é uma conversinha, uma fofoquinha, uma crítica. Quando você não consegue frear esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, ouça. Se você é obrigado a ouvir, ouça. E retenha o que for bom. É como comer um peixe com espinhos. Come o que é bom e os espinhos você acaba jogando fora. Entendeu? Isso é sabedoria. Uma outra dica de sabedoria, irmãos, é o seguinte: nós temos que aprender a não nos preocuparmos, não nos inquietarmos de tentar achar, descobrir, ou melhor dizendo, tentar descobrir o que é que as pessoas estão pensando de nós. Por exemplo, você foi numa igreja e você falou alguma coisa, comentou alguma coisa e participou lá de algum trabalho, algum evento. E depois você fica ali preocupado, pensando o que é que aquelas pessoas vão falar de você. Meu irmão, o tolo é quem se preocupa com isso. O sábio, ele fica com o coração firmado em Deus. O sábio, ele não fica inquieto, preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Alguém fez um comentário e estão esparramando algum comentário sobre você.
O tolo, ele quer ir tirar satisfação, ele quer ir brigar. Onde já se viu? Eu vou lá tirar satisfação com essa mulher. Quem que ela pensa que é para falar-se de mim? Quem que ele pensa que é para estar com essa conversinha sobre mim? Isso é tolice. O tolo é que age assim. O tolo é que quer ir lá tirar satisfação. O sábio não. O sábio, ele não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. E ele faz a oração dele mais ou menos assim: Espírito Santo, eu te peço, seja o meu testemunho. Vai de encontro a essas pessoas que ouviram alguma coisa contra mim e testemunha a meu favor. Meu querido, muitas situações na nossa vida, só o Espírito Santo poderá falar a nosso favor. Só o Espírito Santo poderá justificar ou condenar alguma coisa. Então seja sábio, não fica indo atrás de ninguém para tirar satisfação de nada. Olha, tem obreiros que estão comigo já há 8 anos, outros estão já há 9 anos, desde a fundação da igreja. A minha esposa está comigo há 11 anos. Se fosse necessário você perguntar a qualquer um desses obreiros que está comigo há 9 anos, a minha esposa que está comigo há 11 anos, sobre o fato de eu ir procurar tirar satisfação com alguém que falou mal de mim ou inventou alguma coisa contra mim, se você perguntar para eles, você vai ver que todos eles vão dizer: não, eu não lembro de ver o pastor Jorge ter ido tirar satisfação com ninguém. Por quê? Porque a sabedoria de Deus não me permite isso. A sabedoria de Deus me permite sim que eu ore ao Espírito Santo quando sei de alguma coisa desse tipo e eu peça para que o Espírito Santo fale ao meu favor. Isso é a sabedoria. É assim que nós temos que proceder. Meu irmão, eu espero que essa palavra breve sobre sabedoria tenha falado ao seu coração. E o que eu desejo é que você, a partir de hoje, pratique tudo que você ouviu. Até te aconselho a ouvir essa mensagem mais umas 5, 6 vezes. O suficiente para você guardar isso. O suficiente para você assimilar, para você pôr em prática. Porque se você praticar, meu irmão, não tem erro. A sabedoria de Deus virá sobre a sua vida. E aqui é só um princípio. Eu te dei aí umas 8 ou 10 regras, mais ou menos, um pouco mais do que 8 ou 10 regras, dicas de sabedoria para você poder ser sábio e não tolo. Ponha isso em prática e você vai ver o sucesso que a sua vida vai virar. Meu irmão, depois eu espero você chegar e dizer para mim: olha, pastor, aquela mensagem sobre o sábio tolo mudou minha vida. Eu pus em prática e eu comecei a ter mais qualidade na minha vida cristã. Aqui você viu dicas que vão facilitando a tua vida no convívio com o próximo, na tua vida em convívio com seus irmãos, com as pessoas. São dicas de sabedoria mais na área da convivência para com outros. Mas se você for praticando, usando disso, você, meu irmão, pode saber, você vai conseguir fluir com sabedoria nas finanças, na vida conjugal, na vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Por isso a minha petição ao Espírito Santo é que essa palavra fique cravada em seu coração e que você pratique ela em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.